O filme do Quarteto Fantástico acabou de ser lançado e temos duas cenas pós-créditos enormes que finalmente entregam algumas coisas que a gente estava esperando desde o último verão, lá na Comic Con. Então bora analisar essas cenas com calma. O que será que realmente aconteceu com o Galactus? O que significam as aparições de Franklin Richards e da Surfista Prateada no final do filme? E como essas cenas pós-créditos se conectam com a cena pós-créditos de Thunderbolts? Eu sei que muita gente está se perguntando como tudo isso vai preparar o terreno para Vingadores Doomsday. Mas primeiro, alerta de spoiler. Se você ainda não assistiu o filme, a partir daqui vamos falar sobre tudo que rola no final e na cena pós-créditos. E olha, tem muita coisa realmente importante acontecendo ali. Uma das principais é que eles estão apresentando o Franklin Richards como um mutante extremamente poderoso dentro do MCU. Isso já dá uma dica do que vem aí nos filmes dos X-Men. Além disso, eles explicam como começa a história de Vingadores Doomsday. No final do filme, o Galactus não veio só para consumir o Franklin Richards, e isso foi uma jogada muito ousada da Dona Marvel. Mas o ponto é que o Galactus sentiu que o Franklin estava destinado a substituir ele um dia e se tornar a nova encarnação do Galactus, como acontece nos quadrinhos. O próprio Matt Shakman comentou que se inspirou em algumas histórias específicas, como a fase do Jonathan Hickman no Quarteto Fantástico e de alguns arcos do Mark Waid, especialmente na forma como estão preparando o terreno para Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Na fase do Hickman, o Franklin se junta à versão passada de si mesmo para aumentar o próprio poder e usa isso para ressuscitar o Galactus e transformar ele no seu escravo. É isso mesmo que você ouviu. O moleque é terrível. Durante a história do Mark Waid, chamada History of the Marvel Universe, tem uma referência bem direta à ideia do Franklin Richards se tornar a nova versão do Galactus. Foi revelado que o Franklin e o Galactus estão destinados a serem os dois últimos seres vivos do universo, testemunhando o fim de tudo. E é nesse momento que o Franklin acaba se fundindo com o Galactus, o que permite que ele sobreviva, transformando-se numa onda de energia e assumindo o posto do novo Galactus. No filme, é exatamente isso que Galactus está sentindo. Ele consegue enxergar o que vai acontecer lá no futuro e, por isso, ele quer o Franklin Richards. Ele quer antecipar esse processo de fusão agora. E o mais impactante é que no próprio filme, o Galactus diz em voz alta que o Franklin nasceu com um poder cósmico, ou seja, uma mudança ali bem sutil na origem do personagem. Nos quadrinhos, a origem do Franklin envolvia o Cosmic Control HUD, mas agora o universo cinematográfico da Marvel, ele já nasce manipulando o mesmo poder que o Galactus, o poder cósmico. É o mesmo poder que o Galactus usa e que ele costuma transferir para seus arautos. Para deixar bem claro, o Galactus não queria transformar o Franklin num novo arauto. Ele queria se fundir com ele, acreditando que isso encerraria o seu ciclo como entidade devoradora de mundos. O Quarteto Fantástico consegue impedir que isso aconteça. Eles salvam o Franklin e conseguem empurrar o Galactus para dentro de um portal, mandando ele para uma parte distante do universo 828. Quanto ao Surfista Prateado, rolam algumas mudanças. Eles usam a versão da Charlotte Ball, mas no final ela se rebela contra o Galactus e ajuda o Quarteto Fantástico a derrotá-lo, exatamente como o Norrin fez na história original dos quadrinhos. Ela também é fundamental para empurrar o Galactus para dentro do portal no final do filme. Em ambos os casos, tanto o Surfista Prateado quanto o Galactus, eles acabam presos em uma parte bem distante do universo, ou seja, eles continuam vivos e no final do filme fica claro que os dois podem voltar em Vingadores Doomsday ou em Guerras Secretas. O quarteto consegue salvar o próprio mundo da destruição, mas logo depois o filme faz aquela jogada da cena pós-créditos de Thunderbolts, tem ali um salto temporal. Só que dessa vez o salto é de 4 anos no futuro, o que sinceramente parece ser mais uma piada com o 4 do Quarteto Fantástico. Esse filme é cheio dessas piadas com o número 4. Só tem uma diferença importante no final. Agora o mundo não chama mais o grupo de Quarteto Fantástico, mas sim de Quinteto, porque as pessoas passaram a considerar o Franklin como parte da equipe, mesmo ele ainda sendo só um bebê. E tem uma referência enorme aos X-Men nessa parte. A Sue tá lendo um livro pro Franklin e ele começa a falar sobre borboletas. Aí vem o detalhe, o pulo do gato. Isso pode ser uma referência ao efeito borboleta, indicando
como Vingadores Doomsday vai começar a se desdobrar, especialmente numa certa cena com o Doutor Destino. Essa cena pós-crédito do Doutor Destino é justamente o que dá o pontapé inicial em Vingadores Doomsday. Vocês entenderam? Logo depois, a Sue volta para a cozinha e pede o Herb para pegar o livro que o Franklin mais gosta. E qual livro ele pega? A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Isso aqui é um easter egg enorme e é uma referência direta ao fato do Franklin Richards ser um mutante mais poderoso de todo o universo Marvel. E ele foi oficialmente canonizado como mutante nos quadrinhos quando a Agatha foi introduzida na história. E se você lembra do primeiro filme dos X-Men, o Professor Xavier também fala sobre a origem das espécies exatamente por causa do gene X e a evolução humana. E na cena, a Sue corrige o Herb. Não, esse não. A gente já leu a Origem das Espécies ontem, mas mesmo assim o Franklin ama esse livro. Tipo, ele ama de verdade. E quando ela tá voltando pra sala, onde o Franklin está, começa a tocar ali uma música bem sombria, daquelas que já deixam o público muito tenso. Ela sente a presença de alguém e é o Doutor Destino. Ela imediatamente ativa os seus poderes e em uma cena super cinematográfica, a câmera vai se movendo para cima da TV. Então a gente vê o Doutor Destino agachado, com o visual clássico dos quadrinhos e se aproximando do Franklin Richard, como se estivesse prestes a levá-lo com ele. E aqui vem a parte mais chocante. Mesmo sem mostrar o rosto do Robert Downey Jr., dá pra ver ele tirando a máscara, o Franklin tocando o rosto dele, e é isso mesmo, o Franklin Richard está com a mão no rosto do Doutor Destino. E isso é o mais próximo que já tivemos do primeiro vislumbre do Robert Downey Jr. como Doutor Destino até agora. Dá pra ver alguns detalhes. A máscara prateada, igual dos quadrinhos, aquele metal espelhado, um pedaço da luva metálica e o capuz verde clássico. Mas é só isso. O rosto continua escondido. O curioso é que o Franklin não parece ter medo do Doutor Destino. Então existe a possibilidade que o Doom não esteja sequestrando ele. Pode ser que o Franklin esteja indo até por vontade própria, com algum propósito que a gente ainda não entende. E isso tudo prepara o terreno para o início de Vingadores Doomsday. Uma das grandes dúvidas agora é: como vai ser a armadura do Doutor Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr.? Essa revelação, eles estão ali, segurando com força. Eles não dão isso de jeito nenhum. Pode ser que só mostrem, de verdade, lá na cena pós-créditos de Homem-Aranha Um Novo Dia, ou direto no primeiro teaser de Vingadores Doomsday. Mas a ideia principal aqui é: tudo indica que o começo de Vingadores Doomsday será o Quarteto Fantástico atravessando o universo, vindo para o MCU principal, perseguindo o Doutor Destino que está com Franklin Richards. O Franklin é, na real, o motivo principal deles terem aparecido na cena pós-créditos de Thunderbolts. Eles estão tentando encontrar o Doutor Destino e recuperar a criança. Mas ainda tem muita dúvida sobre como a Marvel vai adaptar a saga dos quadrinhos Time Runs Out, que envolve o Homem Molecular e o Doutor Destino destruindo diferentes versões do multiverso. Nos quadrinhos, o Doutor Destino sai matando versões alternativas do Homem Molecular em vários universos para causar um colapso das realidades. Mas pelo que dizem, a Marvel simplificou isso bastante. Simplificou muito essa trama para o MCU. Então, pode ser que no MCU o Doutor Destino esteja usando o poder do Franklin Richards para destruir universos inteiros. A gente só vai saber a verdade no ano que vem, quando os trailers de Vingadores Doomsday começarem a sair. E aí vem aquele texto tradicional no final dos filmes da Marvel. O Quarteto Fantástico vai voltar em Vingadores Doomsday? E depois disso,